Boa noite. Tô forte, alegre, né? Gente, por favor, conferem se os telefones estão desligados, que já vai dar início na nossa reunião. Começando com a leitura Dádivas Espirituais do livro Caminho, Verdade e Vida. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Desculpa. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou-se a guardar-se a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. E se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-las todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram, mas não barateis o que a esfera mais alta te confiou, entregando à dádiva as incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Então, juntos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Obrigada, Pai, por aqui nos encontrarmos uma vez mais, entre amigos, em busca desse alimento espiritual. E nós te pedimos, ó Pai, derrama sobre a nossa companheira as tuas bênçãos de luz, inspirando-a para que as palavras pronunciadas aqui possam encontrar em nossos corações terra fértil, onde que essa semeadura de luz possa vir a germinar, transformando-nos em homens e mulheres melhores, para que amanhã, em contato com a sociedade, possamos exteriorizar os aprendizados que aqui vamos conquistando. Obrigada, Pai, seja conosco, que assim seja. Então, nós vamos ter a nossa companheira, uma trabalhadora aqui da casa, fazendo a palestra da noite de hoje, e o tema é Somos Espíritas? Núbia, a palavra é sua, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande e de uma grandeza, porque a gente, quando se coloca na frente de um público dentro de um centro espírita, nós temos uma responsabilidade muito grande. E isso nos faz estudar, e mesmo assim, mesmo preparando tanto tempo, a gente ainda fica inseguro, né? Porque dá aquele nervosismo, porque a gente tem que falar em público e não é fácil. Mas vamos falar sobre o tema de hoje, que a Soy me passou um texto maravilhoso do Bezerra de Menezes, e, como sempre, ela fica no nosso pé para que a gente faça palestra, e essa palestra era para outubro. Aí, devido à neve, aí ficou, né, prorrogando, e eu também. Mas aí hoje de manhã eu passei um recado para ela, falei assim, eu acho que vai nevar. Aí ela falou, não, pode se preparar que hoje não tem neve. Então, vamos lá, gente. Quando a gente vê um título desse,
o que que a gente se pergunta? Somos espíritas, o que que é ser espírita para cada um aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O que que é ser espírita? Ok. O que mais? Eu sempre lembro daquela parte de tentar dominar os maus hábitos. Nossa, tá todo mundo afiado. E será que também vir ao centro, somente vir ao centro, tomar água fluidificada, tomar passe, ou ser passista, ou participar da reunião mediúnica? Será que só isso basta? Então, hoje, a gente vai, né, de acordo com as obras dos livros que eu estudei, nós vamos entender um pouco disso. Mas eu não poderia entrar no Somos Espíritas sem falar um pouquinho do Espiritismo. Eu vejo alguns rosto aqui novo, eu não sei se é espírita ou tem algum conhecimento, né, ou simpatizante do Espiritismo, eu espero que seja. Né, então, nós vamos dar só uma pincelada rápida, não vou me aprofundar, tá, na doutrina, tá? O meu planejamento aqui não é esse, tá bom? Mas só uma pincelada sobre o Espiritismo. Vamos lá, Espiritismo. Gente, eu tenho a tela aqui, estou aqui. Deixa eu botar meu óculos. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas na natureza. Então, quando ele fala aqui que ele veio revelar, porque já havia isso antigamente, sempre houve, né? Então, ele vem nos revelar essa existência do mundo espiritual, que não somos só matéria, tá? Existe esse mundo espiritual. Somos espíritos vivendo uma experiência material, né? Como a gente ouve sempre no centro. Então, vamos lá. Os princípios básicos da doutrina espírita: existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Não vou entrar em detalhe, tá? Mas principalmente a existência de Deus. Então, aqui nós acreditamos em Deus. A primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Né? Então, é a inteligência primeira de todas as coisas, de todas as causas. Então, nós vamos só falar esse pouquinho de Deus, porque a gente vai falar muito de Deus hoje, tá? A classificação dos adeptos. Existem aqueles que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. São aqueles que estão ainda atrás dos fenômenos espíritas, né, que vêm ao centro para assistir a um espírito dando uma psicofonia ou qualquer coisa do tipo de uma reunião mediúnica. Existe os que compreendem as suas consequências morais, sabe que qualquer ato que a gente faz existe as consequências, e existem aqueles que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, que deveríamos estar aqui, né? Que a gente acredita nisso tudo e se esforça para ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso está no Livro dos Espíritos. Não fiz errado? Está no Livro dos Espíritos, na conclusão, tá? Lá no finalzinho. Sede perfeitos. Eu não poderia deixar de falar de Somos Espíritas sem entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, deixa eu pegar minha cola, que é muita informação. Ok. Daqui a pouco eu falo para vocês, sede perfeitos, né? E aqui a gente, no item lá, está escrito assim: sede, pois, vós outros perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando a gente olha isso, e a gente pensa, Deus, né, é perfeição. E como sede perfeitos, vós outros perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Será que a gente vai chegar a essa perfeição para chegar e se comparar com Deus? Não poderíamos, né? Porque senão ele não seria Deus, né? Ele é causa primeira de todas as coisas. Então seria uma perfeição relativa, porque Deus é a perfeição absoluta. Chegaríamos a uma perfeição relativa, não como Deus, mas na nossa escala evolutiva chegaríamos a ter essa perfeição, tá? E vamos ver qual é o próximo aqui.
Está aqui, o capítulo 17. Sede perfeitos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. No estudo de domingo, há muitos anos atrás que a gente fez, e a gente estudava justamente esse capítulo. E um dos integrantes, ao ler, porque é profundo, eu vou até dar uma lidinha aqui nos itens que ele coloca, um integrante do grupo começou a chorar. E falou, meu Deus, isso é impossível. Né? Está ali, sede perfeitos. E começa a discorrer, deixa eu só dar uma lida para vocês, no que fala. Olha só. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós colocamos valores nas coisas espirituais mais do que nas materiais? Sabe que todas as necessidades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar? Somos assim? Na primeira dor que a gente tem, o que a gente faz? Murmura, reclama de um, reclama de outro, reclama o dia inteiro. Né? Às vezes até viciamos na reclamação. Estamos longe desse homem de bem, né? Mais uma. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça? E aí? Sem nem comentários, né? Se alguém pisa no nosso pé, a gente já quer logo dar uma patada, porque a gente está viciado em reagir. Né? As nossas atitudes, a gente não para pensar, a gente reage. Então, o importante é que, nesse momento, nós somos seres pensantes, que a gente se segure, né? Respire e não reaja. Porque o caminho desse homem de bem, não somos ainda esse homem de bem, mas um dia seremos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter consciência da nossa vida. Não é viver a vida do jeito que a vida vai levando, vai deixando as coisas nos atingirem, sem ter consciência de onde quer chegar, para onde quer ir. E ter essa esperança, essa fé em Deus, que nós vamos conseguir isso. Não é fácil, gente, mas é possível, porque os Espíritos nos fazem isso. E essa doutrina, ela é maravilhosa. Ela nos abre tantos caminhos. Na minha vida, é uma ferramenta de crescimento imensa. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a doutrina espírita. Eu conheci o espiritismo, eu tinha 17 anos. Uma adolescente, rebelde, tinha muita depressão, revoltada com a vida porque tinha perdido um pai e achava que Deus era injusto. Né? E daí, conheci isso assim de uma forma, não fui atrás de fenômeno. Simplesmente a minha tia mudou para Salvador, na Bahia. Ela foi na livraria e comprou toda a coleção de Kardec. Por acaso, ela estava olhando os livros, comprou toda a coleção de Kardec e vários outros livros. E chegou em casa e fez a gente ler aquilo. Né? E o primeiro livro que eu li foi Voltei. E logo, gente, aquilo me tocou de uma forma. Não era possível que eu não tinha tido relação com essa doutrina, porque eu chorava tanto com aquilo. Sabe, vai tocando, aí vai fazendo sentido, a sua vida vai modificando. Mas para que isso aconteça, nós temos que permitir isso. Nós temos que buscar. Né? A doutrina está aí, linda, perfeita, pura. Né? Às vezes, nós, indivíduos, que fazemos as coisas não tão corretas, e aí suja, às vezes, o nome de um centro. Né? Mas a doutrina é linda, é pura. O Espiritismo não veio inventar moda nenhuma. O Espiritismo, como dizem os espíritas, é a terceira revelação. Né? A primeira foi Moisés, a segunda vem Jesus, e depois a terceira veio o Espiritismo, que é o Consolador. Né?
consola realmente. Quando a gente busca. Porque tudo faz sentido. Tudo na vida faz sentido. Sabe, e às vezes a gente fica procurando a gente inventa tanto empecilho para a vida. Sabe, de uma forma, é tão simples viver. Não estou falando aqui que eu sou graduada nisso, não. Sabe, mas é o esforço que você emprega para botar isso na sua vida todos os dias quando você acorda. De pensar sobre essas coisas. Está aí, né? Milhões de livros. Né? E se não gosta de ler, ouve palestras maravilhosas. E o Haroldo nos conta que quando a gente faz isso, a gente vai mudando o nosso padrão vibratório. Né? Que às vezes está tão conturbado com tanta informação de violência, o mundo que estamos passando. Você pode viver nesse mundo com paz no seu coração. Nós podemos fazer isso. Né? É não se envolver tanto e se ouvir alguma notícia, tudo existe uma causa, existe um Deus, existe Jesus, o nosso governador planetário. Está tudo sob controle. Sabe, às vezes nós criamos todo esse sofrimento, mas só depende de nós, de cada um. Se cada um sentado aqui neste momento, ou que nos ouvem pela internet, pensasse de uma forma diferente. Gente, seria divino. Seria maravilhoso. Né? E vamos mais. Aí várias outras coisas ele vai falando sobre o homem de bem. Né? E não vou discorrer aqui porque eu terminei de contar a história da menina. Ela começou a chorar na reunião. Desculpa, me empolguei. E daí ela falou assim, gente, isso é impossível. Né? Como pode? Mas aí ela não deixou nem terminar o texto, porque no finalzinho ele dá uma esperança para a gente, sabe? E logo em seguida tem o bom espírita, né? Que aí vai aliviando o nosso coração. O título, meu Deus. Ok, aí lá no livro dos Espíritos, no capítulo 12, é 12, não é? Na perfeição moral, tem a questão 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Acho que nós respondemos a pergunta, não? Com um homem de bem ou não? Vamos ver o que os espíritos nos falam. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Temos que ter compreensão dessa vida espiritual, porque senão nada não faz sentido. Né? Você cuida mais do seu corpo, você cuida dos seus pensamentos, quando você sabe que existe uma vida após a morte. A verdadeira vida. A nossa pátria espiritual. Então a gente começa a prestar atenção nisso. Né? Que cada ato que eu faço, existe uma consequência. Opa, então eu vou tomar conta do que eu penso, do que eu faço, do que pensa ainda é difícil para a gente. Mas a gente começa praticando. Agora, das nossas palavras, se cale diante de uma ofensa, se cale. Sabe, se retire do ambiente, para poder não reagir. Porque a gente pode, de vez de reagir, a gente pode agir. Respire, tem um tempo, e depois vai lá e responda com dignidade. Eu estou treinando esse ser a fazer isso, a ser melhor. Né? A gente vai fazendo esse treinamento e um dia isso vai ser espontâneo, porque já faz parte da gente. E aí a gente começa a construir esse reino de Deus dentro da gente. Que não está aqui nem ali, está dentro de cada um. Né? E a gente precisa cuidar disso. Nós somos um templo sagrado. Né? Que a gente vem com a história de tantas encarnações, com uma bagagem imensa, com muitas coisas a serem trabalhadas, mas também temos as nossas, como fala? As nossas características boas, né? As coisas que a gente já trabalhou em outra encarnação. Então, vamos, incentivar essas coisas boas que a gente tem, enquanto a gente não trabalha as outras. Porque isso, o amor cobre a multidão de pecados. Não é isso que Jesus falava para a gente? Então vamos aproveitar de bom que a gente tem. Ofereça. Sabe, sempre ofereça algo. Depois, lá no Evangelho, depois que ele fala do homem de bem, ele fala dos bons espíritas, e logo depois vem a questão de semear. A parábola do semeador.
Então, assim, não perca a oportunidade, não percamos a oportunidade de semear algo onde a gente for. Não é aqui dentro do centro, com os nossos companheiros, que aqui todo mundo sorri, um sorriso puro, né? Uma coisa linda de ver, todo mundo fala manso. Mas lá fora, dentro do seu lar, que é onde a gente encontra, né, os nossos queridos, que de alguma forma estamos juntos, não é por acaso. Temos algo a trabalhar. Então, é nesse momento que a gente tem que aplicar isso tudo. Nas nossas amizades, que é um presente de Deus, porque a gente dá força um para o outro e a gente vai prosseguindo nisso. E outra coisa, quando fala dessa elevação, gente, isso não tem fim. Tá? A perfeição é infinita. E tem pessoas que no meio do caminho acham que já cresceu o suficiente, então eu vou estacionar. E conta Haroldo também, ele fala que um dono de uma horta levou o filho para ver uma horta. E aí caminhou nessa horta por meia hora. E aí, no final, ele perguntou, o que você aprendeu? Qual é a lição de vida que você tira dessa horta? Uma pessoa simples, plantava. E o filho virou para ele e falou assim, eu vejo que existem algumas plantas que estão bem vivas, alguns vegetais que são grandes, outros pequenos, e algumas que estão morrendo. E daí, de uma forma bem simples, ele falou assim, na vida, a gente precisa crescer, senão a gente apodrece. E levando isso para os ensinamentos que a gente tem do Espiritismo, quando a gente se acomoda, acaba apodrecendo de uma certa forma. É igual a água quando ela fica parada. Então, a gente, quando chegar a esse desânimo, que a gente busque força, não sei de onde, mas que a gente continue essa caminhada, porque isso é necessário. A gente não pode parar. Não pode parar. O pai trabalha até hoje. E a gente acha que já chegou num momento que quer descansar. Gente, vamos aproveitar a oportunidade. Muitos espíritas falam também que nós somos os trabalhadores da última hora. E aí ele fala numa comparação bem engraçada, esse é o último vagão que está passando. Então, assim, nós somos esses trabalhadores de última hora, que nós tivemos contato com todos esses ensinamentos e a gente não aproveitou. E agora está aí de novo. Vamos correr atrás desse vagão, vamos pular em cima e vamos trabalhar realmente, sabe? Nessa construção desse reino de Deus dentro de nós. E trabalhando não há maneira melhor do que você trabalhar com o próximo. Aí entra na parte dos bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados expostos no homem de bem. Então, quando a gente compreende o Espiritismo bem, ele vai nos levar a esse homem de bem, porque a gente vai começar a se esforçar, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Se a gente quiser, a gente aprende muito, mas precisamos querer, porque a doutrina está aí. E é uma ferramenta para quem quer crescer imensa. Ainda continua lá. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? E às vezes a gente vê tantos livros, tantas pessoas falando tão bem. Será que é necessário a gente ter uma inteligência imensa para compreender essa doutrina? Ele nos diz que não. De jeito nenhum. Tem um pedacinho que eu cortei ali. Há pessoas inteligentes, estudadas, que não compreendem, e às vezes um adolescente que acabou de sair da fase infantil consegue compreender a doutrina. Então não precisa disso. Aí ele termina lá. Somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, aqueles que são bem agarrados aos laços da matéria ainda, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada
ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça, antigo e monótona. Esses são os espíritas imperfeitos. Alguns ficam pelo meio do caminho, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Doutrina espírita é trabalho íntimo, é reforma íntima, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E quando a gente pega uma obra dessa, ou qualquer um outro livro, vai nos mostrando experiência, gente. Às vezes a gente não quer enxergar, às vezes dão ali até uma bolinha falando assim, não faça isso que não dá certo, né? Os casos que a gente tem, não vai por esse caminho, que isso não vai dar certo. E a gente é teimoso, né? Porque não vale a experiência do outro. A gente quer bater a cara e aí sofrer, pedir ajuda, levantar de novo, e aí a gente vai. Mas seria muito mais fácil se a gente tivesse essa sensibilidade. Porque não me adianta também estudar todas as obras, decorar todas as questões, se eu não sinto isso aqui dentro. Para que essa transformação ocorra, eu preciso sentir essa doutrina dentro da gente. Nós precisamos sentir, ter essa ligação com Deus, com o divino, com o Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Né? Que no mesmo caso lá, quando a gente vê o homem de bem, que a gente vê o mestre como modelo e guia, meu Deus, como que vai ser meu modelo e guia? Porque um dia seremos também, para nos impulsionar. Né? As histórias que a gente tem, naquele livro Boa Nova, ou Primícias do Reino, ou Jesus no Lar, que a gente vivencia aquilo, como se o Cristo estivesse falando para a gente. As mesmas dificuldades que os apóstolos tinham, a gente tem também. Né? E está ali os conselhos. E às vezes a gente fala que a gente está perdido no mundo. Né? É triste isso, principalmente para nós espíritas ou simpatizantes, né? Cristãos. Por que não falarmos isso? Seguidores do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Quando isso vai nos tocando, essa doutrina, ela vai modificando a gente. Sabe, a gente fica mais doce. Pelo menos eu vejo isso. Sabe, a gente presta atenção mais no outro, a gente consegue tirar os nossos olhos do nosso próprio umbigo, porque existe sofrimento em cada um de nós. E uma das coisas que nós precisamos ainda trabalhar muito é essa coisa da gente acreditar que a vida gira em torno da gente. Né? Alguns companheiros, às vezes a gente faz isso também, às vezes até inconscientemente, nós gostamos de ser servidos, que na verdade a gente deveria servir. Servir sempre. Em todos os momentos, sabe? Se ofereça para fazer alguma coisa. E aí a gente vai criando isso na gente, esse hábito. Não é que a gente tenha, mas que a gente está se esforçando para ter isso. Né? Essa questão do negócio da família de sangue. Eu acho que o leque vai abrindo quando a gente conhece essa doutrina. Né? Quem é a minha família? Né? Que às vezes a gente fala assim, vamos reunir só a nossa família. Que família? Somos filhos do mesmo pai? Se o sofrimento do outro não me incomoda, algo há de errado em mim. Né? Às vezes a gente não tem a capacidade de resolver o problema do outro. Mas nós temos a capacidade de ouvir o outro. De dar um sorriso, de perguntar como está. E dessa forma, a gente sai dos nossos problemas, é uma coisa tão incrível, que o meu problema já não é tão gigante. Quando eu começo a observar que o outro também está sofrendo. Né? E nisso a gente vai fazendo esse movimento, a gente vai conseguindo ver que a vida está perfeita, que Deus está no controle. E a gente tem que ver isso, gente, tem que prestar atenção. De tirar os olhos dos nossos próprios problemas, o mundo não gira em torno da gente. Sirva. Sirva sempre. Semeie, não importa o solo. Às vezes o outro é ranzinza, pode ter todo o defeito do mundo. Semeie, dê um sorriso, dê um abraço. Semeie sempre.
E ele continua lá nos Bons Espíritas, reconhece o verdadeiro espírita, a frase do Moisés, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações. Mas, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Está aí. É aquele que tem esse esforço no seu dia a dia. Porque quando a gente vê o homem de bem lá, aí às vezes as pessoas perguntam, você é espírita? Se eu for fazer uma conexão com o homem de bem, coitado de nós. O que a gente vai falar? Antigamente, quando eu era mais nova, eu falava assim, eu estou tentando ser. Você é espírita? Eu estou tentando ser. Gente, era ridículo, né? Até que um dia um amigo nosso, o Birajara, veio aqui e todas as vezes que a gente falava alguma coisa com esse negócio de tentar, ele fala assim, quem tenta não faz, seja. Tá? E daí que entra a história do Bezerra de Menezes, que eu vou ler para vocês que só me passou. Fica bem isso aí que está aí. A diferença, o nome da história. A reunião alcançava a parte final e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? O venerável Bezerra de Menezes respondeu sereno. Eu também, meu amigo. Ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E Bezerra de Menezes sorrindo, como vê, meu amigo, há muita diferença. Porque o espiritismo faz isso conosco, né? Que a gente já sabe que aquilo ali não está legal, se tem uma rodinha ali falando mal de alguém, a gente já tem essa consciência, às vezes a gente não consegue segurar. Mas já começa a incomodar. Você já não quer mais participar daquilo. Né? Então você faz força para correr dessas coisas. Há uma grande diferença, porque antes, talvez, nós seríamos os primeiros a estar fazendo isso. Né? Uma grande lição do Bezerra. E está aí, a gente tem que, a cada dia, a cada momento, a todos os momentos, aliás, ter esse esforço de pensar sobre tudo isso que a gente tem, com essa doutrina maravilhosa que abre um leque na nossa vida, né? De milhões de possibilidades, de sermos melhores. Aí nós temos um texto de Emmanuel e André Luiz, do livro Opinião Espírita, e eu vou fazer com vocês. Eu não coloquei tudo aí, porque eu acho que fica tão cansativo a gente colocar no PowerPoint, mas aí vamos discutindo, tá? Começa assim, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Gente, não importa o passo que você anda, mas que seja para frente, sempre. Lento, mas para frente, não se cobre tanto. Né? Mas tenha consciência dos seus atos durante o dia. O que você quer para a sua vida, o que você não quer.
Se eu perguntar aqui para vocês o que vocês não querem na vida de vocês, acho que todo mundo tem uma resposta, né? Tem muita coisa que incomoda a gente muito, a gente já não quer mais isso na nossa vida. E o que a gente quer? Será que a gente sabe? O que nós queremos? Meta espiritual. Tá? Porque às vezes a gente sabe todas materiais, né? Que é importante também para a gente sobreviver. Mas que a gente tem essas metas traçadas espiritualmente. Um passo a cada dia, mas para frente. Tá? Útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Se perguntar sempre, né, se alguma coisa você ficou magoado ou com raiva, o que foi que causou aquilo? Né, temos que fazer esse questionamento. Espírita que não... Olha só essa, eu quase nem ia falar isso, mas como foi André Luiz que escreveu, e Emmanuel, eu falei, não. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Gente, ele nos falou 3 anos, que a gente não vê isso. Né? Os espíritos não nos falam isso. Está aqui, está no livro. Tá? Então vamos fazer uma análise desses 3 anos. Caminhamos? Estamos mais atentos para o que queremos? Aí ele coloca assim, testa a paciência própria. Está mais calmo, afável e compreensivo? E aí? Como é que anda isso na gente? Está mais paciente dentro de casa? Indaga a tua relação na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro da sua casa? E o nosso lar? O nosso ambiente sagrado, que Deus nos colocou lá para crescermos juntos. Às vezes tão diferentes, né? Mas estamos ali. Como é que anda? Tem paz? Ou a gente está fugindo do lar? É o último lugar que a gente iria. E nós, como espíritas, nós podemos modificar isso. Não há nada de errado. É só chamando a atenção. Porque a gente pode viver esse reino de Deus aqui. Não de uma forma absoluta, mas relativa. Né? Que o nosso lar a gente possa encontrar paz, pelo menos. O respeito, né? A ajuda mútua. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? E aí, quando a gente fala de espiritismo lá fora, como é que a gente fica? Ah, você precisa ir lá no centro que eu frequento. Será que é assim? Ou a gente fala com euforia da nossa doutrina que nos liberta de tantas coisas? Né? E a gente tem que ter essa atitude diante da vida, gente. A gente não pode ser morno mais, nem ficar em cima de muro. E quando você está fazendo palestra é um negócio, ou estudo, é um negócio interessante. Eu fui ver uma dança da minha filha no high school, e aí você percebe a diferença dos seres humanos, né? Uma dança, nada a ver, mas a cabeça do espírita vê lição em tudo, né? Aí você vê aquelas meninas que realmente dançam com a alma, né? Tem aquela coisa de dançar mesmo. E aquelas outras que estão quase, né? E a nossa atitude diante do espiritismo, qual é? A gente vê a Bia sorrindo, né? Consegui entender. A nossa atitude diante dessa doutrina linda, qual é? Será que o meu jeito de viver, não preciso nem pregar e fora que a gente não quer atrair ninguém para cá para dentro? Quer que essa doutrina modifique a gente internamente, que a pessoa ao me ver, ela, epa, eu quero conhecer onde que você frequenta, o que você faz. Porque nós somos diferentes. De alguma forma, nós somos diferentes. Essa alegria de viver, de ver que as coisas não tem nada errado na vida, são consequências de atitudes que nós tivemos no passado, distante, e que a gente carrega conosco, mas que eu posso modificar isso. Né? Essa fé inabalável em Deus. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas tuas atitudes? Vou nem comentar essa.
reflete em tua capacidade de sacrifício, notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? E aí, como é que anda isso na gente? Onde a gente estiver, gente, no centro, na rua, no trabalho, com um companheiro, seja você aquela pessoa que sorri, que estende a mão, que está sempre disponível a ajudar. A gente consegue isso. Porque a gente tem um Deus aqui dentro que é imenso e de uma bondade. Esse Mestre Jesus nos ensinou tanto. Semeie. Mesmo naqueles dias difíceis, aí que você tem que semear mesmo. Porque aí você vai ouvir alguém que está com um problema muito maior do que o seu. E você vai sentir vergonha do seu problema. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrenas? Avaliemos isso, né? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso, nossa e menos os determinativos eu, minha, meu. Como que anda isso? Às vezes o filho dá problema, a gente fala com o marido, o seu filho. Nesse momento a gente fala, né? Tá fazendo isso. Né? E é para a gente prestar atenção. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidas somente por ti, estão presentemente mais raros? Aquelas tristezas que antes da doutrina, a gente tem ainda, né? Os dias difíceis. Mas que isso seja um momento passageiro, porque a gente tem essa fé inabalável, que tudo o que acontece é porque tem que acontecer. Né? E o que pode modificar é a minha atitude diante dessa situação. Isso é fé inabalável. É acreditar. Né? Algo há por trás disso tudo. No momento eu não sei, mas um dia saberemos. Né? E tem coisas que a gente não consegue realmente modificar. E ele fala também em momentos de cólera. Quantas vezes a gente reage? Eu não faço mais isso não, mas quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha uns momentos de fúria. E daí meu marido um dia falou comigo assim, um dia eu vou filmar você e vou colocar você para assistir. Gente, nunca mais eu tive ataque de fúria. Porque não é brincadeira, né? Para a gente que está ali naquele momento sem pensar, que às vezes até podemos cometer até um crime no instante desse que a gente fica cego, né? É horrível. Comecemos a prestar atenção. Quando a gente vê alguém, se coloque no lugar. Olha, eu fiz a mesma coisa. Já pensou? É bonito de ver? E a razão para isso? A gente está matando um monte de célula ali, né? Com esse ódio todo, adoecendo. Principalmente as mães, né? Que às vezes a gente tem vontade de... Ok, diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma. Essas coisas que a gente carrega por anos, décadas, como que anda? Quando você pensa, ainda te perturba? Como que anda isso? Traz para a razão. Não tenta, inventar alguma coisa, porque isso vem à tona. Tem aquela música que fala, né? Sentimentos ilhados, mortos ou amordaçados voltam a incomodar. Então a gente tem que trazer à tona e trabalhar isso. Porque aquilo ali, de uma certa forma, vai aparecer. Dissipastes antigos desafetos e aversões, esse é difícil, né? Mas é para a gente prestar atenção. Nossa, eu tinha tanta coisa para falar, a minha hora já está... Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tem orados realmente? Tens orado realmente? Como que está essa oração? Aquela decorada que a gente faz já na hora de dormir, que o sono já chegou e mal termina? Ou a gente tem essa conexão com Deus? Que o Espiritismo também nos traz isso. Que eu posso ter essa ligação direto, posso estar com ele está conosco. Está do nosso lado sempre. Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança?
Não é aquela fé que alguém mandou eu acreditar e eu acredito porque fulano mandou. Eu raciocino sobre, né? E a doutrina dos espíritos é razão. Kardec era razão, né? Indagar, pesquisar, estudar, comparar. Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Aí ele fala assim: a alegria é evangelho no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos. Volta a falar. Como que anda isso, essa alegria? E daí ele discorre de uma forma que alguém tiver interesse, tem um pedaço só mais aqui, mas eu tenho um outro assunto para tratar com vocês, que é muito importante também, de um livro Boa Nova. Então nós vamos parar aqui. Isso aqui é para a gente pensar nas nossas atitudes durante o dia. Né? Que a gente não viva acordando, fazendo as coisas mecanicamente. Né? Acorda com gratidão por ter aberto os olhos, ter os olhos de ver o corpo que pode trabalhar. Gratidão pela oportunidade do trabalho bendito que põe o pão em nossa mesa. Não importa ele qual seja, mas está ali, está alimentando os seus filhos. Né? E que a gente pense isso, porque isso nós criamos uma conexão com Deus. Eu assisti uma palestra da Sueli, e ela fala justamente isso, que às vezes a gente só trata de Deus assim, vai com Deus, que Deus te abençoe, né? E a gente aqui no centro, eu mesma principalmente, eu falo mais de Jesus, né? Nas minhas preces eu começo pedindo por Jesus, e ela disse que estava acontecendo com ela também. Quer dizer, comigo também, né? Porque com ela que estava contando. E daí eu parei para pensar, diz que ela pensou tanto nisso, aí um dia ela dormiu pensando, e no outro dia ela acordou. E ela começou a fazer isso todas as manhãs. Deus está aqui. Diz ela que na hora que ela veio isso na mente dela, ela começou a chorar imensamente. Parece que uma energia tomou conta dela. Né? Porque ele está. É a gente que está desconectado. Né? Então que a gente traga dessa forma simples, que a gente ainda é tão, né? Estamos caminhando ainda. Mas que a gente fale, Deus está aqui. Nós podemos modificar tantas coisas que a gente tem, que a gente gostaria de ser diferente. Nós conseguiremos. Mas a gente tem que estar atento. Então vamos lembrar disso, todo dia de manhã, Deus está aqui. Ou eu estou com Deus. Para que a gente crie essa conexão maior. Deixa eu ver aqui com o próximo. Ok. Tem um texto no Boa Nova intitulado Fidelidade a Deus. Esse livro é lindíssimo, que são casos, né? Jesus com os apóstolos, e essa eu achei muito interessante pelo fato do nosso título, né? Somos espíritas, somos cristãos. Então, trata-se o seguinte, Jesus estava reunido com os apóstolos, falando da Boa Nova, e aí um dos discípulos perguntou para ele pois a Boa Nova reclamaria tamanho sacrifício, são tantos sacrifícios para a gente ter essa Boa Nova, para viver esse evangelho. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Jesus falou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai, que desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderíamos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Qual seria a primeira virtude que nós, espíritas cristãos, teríamos que trabalhar?
Jesus nos respondeu: fidelidade ao Pai. Fidelidade. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Se você vacila muito no trabalho com Deus, vamos ver o que o mundo nos cobra para sermos fiéis ao mundo. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? O vaidoso preocupado em aparecer para que o outro é um preço muito alto, porque não tem paz. E o avarento? Preocupado com a fortuna todo momento. Como que eu vou fazer? Como que eu vou comer? Como é que vai ser o amanhã? É um preço alto para ter fidelidade ao mundo. Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? E o mentiroso, que a todo momento precisa ter esse esforço físico de lembrar, porque aquela mentira está ali. Ele tem que lembrar que ele mentiu, né? Isso é um esforço imenso. Então, para ser fiel ao mundo, a gente paga um preço muito caro. Ao clarão alvacento da lua, como o pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Quando Jesus conversou com eles, a mente abriu. É o que o Espiritismo faz com a gente. A nossa mente abre para coisas que a gente não pensava antes e que agora a gente pensa. E a gente precisa cuidar, gente, desse estado mental nosso. Que nós andamos muito acelerados. A gente precisa se aquietar para ter essa conexão, porque senão não há. E continua. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los satisfeito, perguntou. Quando Jesus conversou com eles, eles começaram a ver o preço que o mundo cobrava, lembrando de casos que aconteciam com seus amigos. Jesus perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejara seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós, outros, somente na vitória e na ventura. Acontece isso muito dentro da casa espírita, porque chega aqui como se fosse, num passe de mágica, está com algum problema, que seja resolvido, né? E daí vai embora, porque sabe que nós somos responsáveis pela nossa encarnação, cada um. O que a gente pode fazer, o centro, é ajudar, conversar, ouvir, indicar livros, mas esse trabalho íntimo é de cada um de nós.
A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Perseverança sempre. Todos os companheiros do apóstolo se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino, em oração? Aí Jesus responde para ele: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar, no labor da grande família? Respondeu-lhe Jesus: mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus, na face deste mundo, inquiriu Tadeu. Estamos mais ou menos vivendo, né? Como que a gente vive sendo espírita aqui e lá na sociedade lá fora? Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atento, com amor nos seus trabalhos. Filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. A gente ouve tanto sobre a boa vontade, né? Então a gente tem que ter perseverança, sempre. Sempre. E boa vontade também. Entrar lá em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual por amor do reino, que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitas da terra. Cavará pacientemente, buscando a entranha do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador, brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama, e segue com atenção. O filho de Zebedeu pergunta: qual a primeira qualidade de cultivar no coração do cristão? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, mais uma vez, é preciso ser fiel a Deus. O horário está acabando, eu só vou ler aqui o finalzinho. Então, essa fidelidade a Deus, ela é tudo. A gente precisa ter essa ligação com Deus. Ele é nosso pai, ele nos ama. E quando ele fala num relacionamento de pai e filho, onde não haja isso, onde não haja essa reciprocidade, onde não haja essa fidelidade. Quando a gente não é fiel, a gente trai. Então, a fidelidade seria isso. Em quantos momentos da nossa vida a gente está traindo o pai? Não de uma forma de fora, de dentro, interior. Nosso interior, a gente trai. Mas ele sabe das nossas fraquezas. Né? Quando ele fala com Pedro, que negou várias vezes, ele fala: o homem na terra, ele é mais... Nossa, me deu um branco, alguém lembra? Ele é mais... como é que fala? Inocente do que mal. Né? Porque a gente... São muitas encarnações, muitos instintos. Mas essa fidelidade ao Pai tem que ser constante. Porque isso nos dá força de prosseguir. Eu só vou ler o finalzinho que ele fala aqui. Jesus continuou a sorrir. Não, e no final, todos eles falaram: Senhor, seremos fiéis. Jesus conhecia. Jesus continuou a sorrir, como que sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos, jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Gente, leiam, tem casos maravilhosos aqui. E a mensagem que eu deixo hoje
Depois de tudo isso que eu tinha tanta coisa para falar, mas acho que uma hora está ficando pouco. E que a gente preste atenção no nosso comportamento durante o dia a dia, sabe? Ao amanhecer, agradeça, tenha gratidão por estar vivo, por ter um lar, enquanto tantos não têm, por ter um trabalho. E que a gente persevere nessa doutrina maravilhosa, que tudo que a gente plantar, a gente colhe. Tudo. Não que plantemos na intenção de colher algo. Que sejamos bons no nosso limite. Cada um tem. A centelha divina está em cada um. Que a gente busque interiormente o que há de melhor em mim. E seja grande nisso. Para que isso possa cobrir aquela outra parte. Cada um tem os seus talentos. Cada um de nós. E onde a gente passar, que a gente semeie bondade, alegria. Tomemos conta das nossas palavras que machucam tanto. Né? Se cale no momento que você vai ver que você vai reagir. Se cale. Isso é esse esforço para ser um bom espírita, que Kardec nos falava. Se esforçar sempre. Né? E às vezes a gente deixa o dia a dia tomar conta da nossa vida. Mas vamos fazendo isso, semeando passo a passo, que um dia chegaremos lá. Muito obrigada a todos por me ouvirem. Nós vamos passar.